Abre a sua Bíblia no Salmo 114. Salmo 114. No domingo passado, o pastor Sacha compartilhou com os irmãos o Salmo 113, um salmo de engrandecimento da majestade do nosso Deus. O Salmo 114 é um salmo pequeno, mas de muito significado, e eu sei que o Senhor vai falar ao seu coração, como Ele tem falado ao meu, enquanto eu tenho preparado e meditado neste salmo. Acompanhe comigo a leitura. Quando saiu Israel do Egito, e a casa de Jacó do meio de um povo de língua estranha, Judá se tornou o seu santuário, e Israel o seu domínio. O mar viu isso e fugiu. O Jordão tornou atrás. Os montes saltaram como carneiros e as colinas como cordeiros do rebanho. Que tens, ó mar, que assim foges, e tu, Jordão, para tornares atrás? Montes, por que saltais como carneiros? E vós, colinas, como cordeiros do rebanho? Estremece a terra na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, o qual converteu a rocha em lençol de água e o seixo em manancial. Algumas passagens da Escritura, como esta, que à medida que a gente estuda, que a gente medita, que a gente se aprofunda, a gente vai tendo um sentimento de incapacidade como transmissor da verdade contida naquela porção. Esse é o Salmo 114. E algumas outras passagens da Escritura. E a reação que a gente tem, a gente que eu estou falando é a gente, o pregador, é a tristeza de não conseguir transmitir para os ouvintes, para as ovelhas, para vocês, aquilo que está revelado e transmitido pelo Senhor no Salmo. Então a gente pensa em quantas formas de poder tentar colocar para vocês o que está aqui, e cada vez mais o sentimento só aumenta, essa sensação só aumenta. Então louvado seja o Senhor que não são em muitas passagens da Escritura que a gente tem esse sentimento, embora a gente tenha essa reação em toda a Escritura, porque ela é a palavra de Deus, mas nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Para vocês entenderem o que eu estou dizendo, quando eu li com os irmãos, a minha mente continua pensando, ela continua como se eu fosse pegar isso aqui, guardar e fazer tudo diferente do que está aqui. Porque esse é o Salmo 114. É um salmo interessante porque quando a gente está lendo mesmo, se você está lendo na sua leitura diária, você talvez não vai encontrar grande coisa do salmo aqui. Mas esse é um dos salmos, ele é um salmo único no saltério. Um dos comentaristas, né, dos teólogos, ele estava dizendo, né, você tem esse sentimento, às vezes, de enfado, de você ler 150 salmos, que parecem que eles repetem as informações, eles repetem essa questão de adorar ao Senhor, de louvar ao Senhor, e narrar as histórias, narra a questão de Israel, narra a rebeldia do povo. Mas quando você se aproxima do Salmo, como nós temos feito, e infelizmente a exposição, ela acabou sendo em 3 momentos diferentes, separados por mais de 10 anos. Mas você tem, se não tudo, quase tudo gravado, dá para você ter depois, né, eu tenho quase todos os esboços que eu preguei até agora. Eu não sei se eu perdi um ou outro
lá, mas está sendo transcrito e eu não sei se a gente vai conseguir depois reproduzir isso de pessoal que está. Tem um punhado de gente escutando aí as mensagens e escrevendo para depois a gente soltar para você na íntegra, né, e você poder ter, compartilhar, e, enfim, o áudio, mas também escrito para você poder presentear para alguém. O Salmo 114 faz parte do que é chamado entre os judeus de Halel. Embora você não vai encontrar aqui, nem no começo, nem no fim, a palavra Aleluia, que tem aparecido no Salmo 113 e vai até o Salmo 118. São salmos de louvor ao Senhor, começando no 113, indo até o 118. Na Septuaginta, a Septuaginta é a tradução do Velho Testamento do grego para o hebraico. Na Septuaginta, o Salmo 114 aparece junto com o Salmo 115, formando uma peça só. Mas no original, na Bíblia hebraica, eles estão separados. Então nós cremos que eles eram dois cânticos separados. Não sabemos quando ele foi composto, nem qual circunstância, mas eles fazem parte dessa porção chamada de louvor ao Senhor. Estes salmos eram cantados e eles ainda são recitados até hoje nas grandes festas do povo judeu, especialmente na Páscoa. E no passado, na Páscoa e na festa dos tabernáculos, respectivamente março e setembro. Março, abril, setembro, outubro do nosso calendário no meio do povo de Israel. Mas se você observou, quando nós estávamos lendo aqui, ele está fazendo mais uma vez uma menção à saída do povo do Egito e vindo para a terra prometida. Mas eu queria fazer essa reflexão com os irmãos, para ser o primeiro desafio para nós hoje à noite, na riqueza do Salmo 114. Vocês já notaram quantos salmos fazem referência à libertação do povo de Israel do cativeiro egípcio e à jornada no deserto? Então eles são citados sempre em dois ângulos diferentes. Como nós vimos recentemente, né? Alguns deles evidenciam o poder, a misericórdia e a aliança do Senhor. Outros deles mencionam a desobediência e a rebeldia do povo de Israel. Outros mencionam ambas as coisas. Então o povo de Israel cantava isso constantemente. Mas por trás disso, irmãos, há uma grande verdade. Deus escolheu um povo soberanamente em Abraão, e a despeito da sua conduta, da conduta do seu povo, ele não desiste da sua aliança, por amor a Davi e Abraão. Então isso aqui é um consolo para nós, porque aquilo que acontecia no povo do passado, como o André mencionou aqui, né, nós lemos textos do passado, mas textos que se aplicam a nós também, porque a Bíblia não é desatualizada, a Bíblia é um livro atual. Deus escolheu um povo soberanamente, e o soberanamente é importante, por quê? Porque quando nós lemos a respeito da conduta deste povo em relação a Deus, a gente vê, e a gente às vezes até tem uma atitude, o nosso coração fica complicado de ver tudo aquilo que o povo de Israel fazia de errado, e o Senhor ainda mantinha o povo. Agora, o Salmo 114, ele vai falar disso de uma forma diferente. E a razão por que o Senhor não desiste do seu povo, e tem promessas para Israel no futuro, porque ele fez uma aliança com Abraão e uma aliança com Davi. E simplesmente por causa disso, aquilo que no Novo Testamento era nacional,
que dizia respeito a toda uma nação, no Novo Testamento é individual. Esta aliança ele fez e faz com o homem individualmente. E depois ele agrupa estes homens, aqui homens, quando estou falando genérico, homens e mulheres, numa comunidade como esta aqui. Nós vamos ver daqui a pouco. Embora o aspecto individual também ficasse claro no Velho Testamento, mas a aliança que o Senhor fez com a nação, em termos individuais, ela era condicionada à obediência do povo. O que não ocorreu. O povo não obedeceu. E porque o povo não obedeceu, o Senhor não fez aquilo que prometeu para o povo. Contudo, a aliança com Moisés, que era uma aliança condicional, era como que uma sub-aliança, porque todas as vezes que Deus faz menção às alianças no Velho Testamento, ele menciona a aliança com Davi e a aliança com Abraão, como razão e motivo de não exterminar o povo e manter as promessas vivas a Israel no futuro. Rapidinho comigo aqui. Vamos ver algumas referências aqui. Abre comigo em Deuteronômio capítulo 9, versículo 5. Deuteronômio 9, 5. Tem paciência para que você possa aproveitar melhor do Salmo 114 e pelo menos o que eu vou conseguir transmitir para você do Salmo 114 e que Deus então tire você desse lugar aqui hoje à noite, diferente de como Ele trouxe você aqui, com esperança no coração, com alegria, com gratidão, como já fomos desafiados. Deuteronômio 9,5 diz assim: não é por causa da tua justiça, nem pela retitude do teu coração, que entras a possuir a sua terra, mas pela maldade dessas nações, o Senhor teu Deus as lança de diante de ti. Então aqui é Deuteronômio. Israel tinha peregrinado 40 anos no deserto, porque 2 anos depois que eles saíram do Egito, você que é novo aqui, novo na fé, né? Então Israel saiu do Egito, 2 anos depois, porque eles ficaram 1 ano lá, 1 ano e meio no Sinai, recebendo as leis e construindo as peças do tabernáculo e tal. Então, quando tinha 2 anos que eles estavam peregrinando, eles chegaram num lugar chamado Cades Barneia. Cades Barneia é a entrada da terra. Eles estavam assim de frente para a terra. E aí eles resolveram mandar espias para espiar a terra. Deus tinha falado a respeito da terra, mas eles mandaram espias para espiar a terra. E quando os espias voltaram, eles disseram: olha, realmente Deus fala a verdade. O homem só tinha que dar umas palmadas, né? Ele falou a verdade. A terra mana leite e mel. 2 pessoas para carregar um cacho de uva. Só tem um problema: tem gigante na terra. E a gente é como gafanhoto perto deles. Portanto, a gente não vai entrar na terra. A gente não vai subir, não. E aí começou aquela coisa toda. Somente Josué e Caleb ficavam lá: pô, vamos subir, né? E os outros 10, não, nós vamos morrer, vamos ser exterminados. Então o Senhor disse para Moisés o seguinte: este povo está me tentando aqui no deserto, então o povo não vai entrar. Todos que saíram do Egito com mais de 20 anos vão perecer no deserto, vão morrer no deserto e não vão entrar na minha terra. Somente a geração com menos de 20 anos que vai entrar. Aí o povo disse: então nós vamos entrar. Agora você está rindo, né? Nós somos assim, então nós vamos entrar. A pessoa se juntou lá e foram. Eles não iam entrar com medo do gigante. Quando o Senhor falou: vocês não vão entrar, vão morrer no deserto, nós vamos entrar. E aí foram lá e o Senhor falou: não, vai haver uma matança. E o Senhor falou: vocês vão morrer no deserto. E eles começaram a andar em círculo
e peregrinar por 38 anos, até que o último, que foi Moisés, que tinha saído do Egito com 20 anos, morresse, e entrasse na terra prometida, nova geração, com Josué e Calebe, os dois únicos da velha geração. Então, Deuteronômio, o nome significa repetição das leis. Então agora, depois que todo mundo morreu, antes que Moisés vai morrer, porque ele vai ser o último a morrer, ele reúne o povo, que é aquela nova geração. Então, daquela geração velha, só tinha Josué, Calebe e Moisés. Os outros todos eram de menos de 20 anos, que agora já eram os adultos. E ele começou a repetir as leis para eles. E ao repetir as leis, ele disse isso aqui para eles. Eu vou repetir. Não é por causa da tua justiça, falando para aqueles que estavam ali, porque os pais deles tinham morrido pela incredulidade deles. Então, para que eles não achassem que é porque eles eram espertos agora, né? Nós vamos entrar. Não é por causa da tua justiça, nem pela retitude do teu coração, mas pela maldade dessas nações. Porque ele tinha dito que quando a medida dos cananeus chegasse no topo, ele ia destruir aquela nação. Mas veja o que ele diz no finalzinho. E para confirmar a palavra que o Senhor teu Deus jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Então vocês vão entrar na terra? E eu não vou matar o resto da nação? Porque eu fiz uma promessa para Abraão. E renovei para Isaque. E renovei para Jacó. Você está compreendendo? Não era pela santidade do povo, não era pela obediência do povo, porque o povo era ruim, o povo era de dura cerviz, mas porque o Senhor empenhou a sua palavra para Abraão numa aliança incondicional. Capítulo 29, versículo 13, de Deuteronômio ainda, 29, 13. Deuteronômio 29, 13, para que hoje te estabeleça por seu povo, e ele te seja por Deus, como tem prometido, como jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Isaías 41, agora pula os Salmos, vai para Isaías 41, verso 8. Isaías 41, 8. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, o quê? Meu amigo. Essa é a razão porque Israel fazia o que fazia e o Senhor não exterminava o povo. E eu quero terminar essa parte aqui, antes de falar de Davi, com um texto em Miqueias. Pastor João Pedro trouxe um desafio para a gente ontem, muito propício para os nossos corações, e eu sei que é, se não um dos versículos, dos textos prediletos do coração do pastor João Pedro, Miqueias, mas não é o que eu vou ler hoje, o dele ontem foi 6, 8. E o texto é Miqueias 7, 18 a 20. Miqueias 7, 18 a 20. Miqueias está lá naquele meio daqueles livrinhos pequenininhos, né? Jonas, Miqueias, Naum. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esquece da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste a nossos pais desde os dias antigos. E ele fez uma aliança com Davi.
E eu vou ler só um texto. Jeremias 33. Jeremias 33. Versículo 20 e 21. Jeremias 33, 20 e 21. Assim diz o Senhor: se puderdes invalidar a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de tal modo que não haja nem dia nem noite a seu tempo, poder-se-á também invalidar a minha aliança com Davi meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também com os levitas sacerdotes, meus ministros. Você entendeu? Você entendeu? Porque essa aqui é diferente. Ele está fazendo uma informação inversa, né? Se, ele diz, versículo 20, se você puder invalidar a minha aliança que eu fiz com o dia e com a noite, é possível? Invalidar a aliança que o Senhor fez com o dia e com a noite? Ele falou, então, vai poder invalidar a minha aliança com Davi. Ou seja, a minha aliança com Davi nunca será invalidada. Agora entende que ele fez uma aliança conosco? Então, vamos trazer para nós. A questão é, no que consiste o louvor a Deus? A palavra aqui é louvai, volta para o Salmo 114, né? Louvai ao Senhor. No que consiste o louvor a Deus? Cantar? Nós louvamos a Deus quando cantamos? Sim, nós louvamos a Deus quando cantamos. Mas o que é louvar a Deus? O salmista nos ensina no Salmo 114 que o louvor a Deus vem da nossa consciência e dos fatos que comprovam a atuação de Deus nas nossas vidas. Ou seja, na nossa experiência pessoal com Ele. É duro pregar no frio, né? Porque no frio vocês estão todos com um friozinho, eu estou meio apagadinho, né? E até ao engrenar, pegar fogo aqui, você está... E eu espero que você não desligue ainda. No que consiste o louvor a Deus? O salmista nos ensina que o louvor vem da nossa consciência e dos fatos que comprovam a atuação de Deus nas nossas vidas, ou seja, na nossa experiência pessoal com Deus. Bom, aí nós esbarramos num assunto delicado que é o nosso relacionamento pessoal com Deus, que eu falei hoje de manhã. Como você pode louvar a Deus? Então você pode cantar? Nós podemos cantar. O que nós cantamos? Nós cantamos aquilo que os outros compõem. Nós cantamos aquilo que os técnicos e profissionais, os irmãos que têm o dom, né, da poesia, da música, e eles compõem cânticos todos os dias, e aí chegam para nós, alguns deles são textos da Escritura, e então nós entendemos que isto é louvar ao Senhor. Agora, irmãos, louvar ao Senhor, de acordo com o Salmo 114, é expressar a consciência que você tem dos fatos reais da ação de Deus na sua vida durante o seu relacionamento com Ele aqui na terra. Então a pergunta é, se nós nos sentarmos para conversar e vamos louvar ao Senhor, como você expressaria? Tenta pensar. Quais são os fatos na sua vida pessoal da atuação do Senhor e que você poderia expressar para Ele, que mostraria a grandeza dEle e o amor dEle por você
no seu relacionamento pessoal com Ele. Isto é louvar ao Senhor. Então esse é um desafio profundo desse salmo para nós. Porque o salmista está falando daquela mesma passagem, mas de uma forma singular, diferente de qualquer outro salmista já fez. Às vezes parece enfadonho para os irmãos, porque eu já estou aqui há 30 anos com vocês. Quando eu repito histórias que eu conto para vocês, eventos da minha vida que marcaram a minha vida pela manifestação grandiosa do Senhor. Quando eu menciono, por exemplo, o acidente da Karina, o acidente da Pamela, o acidente do Rafael, bom, veio por encomenda, né? Meus 3 filhos passaram por acidente que foi só o pó, né? O desfalque que teve na empresa quando eu trabalhava, que eu quase fui preso quando não era culpado, e o Senhor agiu soberanamente. E alguns que eu nunca contei para vocês. Vou contar um novo hoje, um caso novo para você hoje. Não está no CD número 1 nem no número 2. Tá? Esse é inédito para você. Aqui. Eu estava estudando, fazendo mestrado. E aí, não sei se o João Pedro vai lembrar, né? Temos pouca gente daquela época da diretoria, então. Nem sei se era diretoria mais, acho que não era mais. E em 2002 eu fui para os Estados Unidos para concluí meu trabalho, e aí eles fizeram um negócio, não aceitaram a minha proposta, e houve uma questão de discriminação lá, e bem evidente, e eu fiquei totalmente frustrado, e eu liguei para os irmãos aqui da igreja, porque tinham me pago o curso por anos, para fazer o mestrado, e falei, pessoal, algum problema para vocês se eu não me formar? Porque eu já aprendi, já vi nas aulas, ouvi, fui desafiado, tá? Eu não vou me formar porque eu não vou fazer a tese. Eles querem uma coisa que eu não quero fazer. Eles querem que eu faça um manual de aconselhamento, quando já existe manual de aconselhamento. Eu queria defender uma tese, que a igreja é o lugar de cuidar do crente. É isso que eu quero fazer. E eles não deixaram. Aí eles falaram, pastor, não tem problema nenhum. Eu estava preocupado com o dinheiro investido, né? Então eu saí da escola, que é no centro de Chicago, e eu estava com o carro e eu me dirigi até a igreja de Willow Creek. A minha irmã ia estar lá, e eu combinei de tomar um café com ela, ela chegou atrasada. Olha como Deus faz a coisa, né? Minha irmã chegou atrasada para o curso, e ela ia chegar mais cedo para tomar café e depois ir para o curso. Ela chegou atrasada e entrou para o curso, e combinamos de almoçar juntos. Aí eu falei, bom, então vou ter que fazer 1 hora em algum lugar, né? Tem um shopping grande, né? João Pedro, ali perto. E eu peguei e fui lá pro shopping. O shopping não estava aberto ainda, tinha só uma portinha aberta. E eu entrei por aquela portinha e eu sentei numa daquelas mesinhas lá de uma loja qualquer de comida lá. Do Cinnabon. Um negócio super calórico. Mas não é nem a questão do negócio. Eu sentei lá para esperar. Irmãos, na hora que eu sentei, o Senhor colocou na minha mente, quem estava aqui na escola dominical hoje de manhã, o Senhor colocou na minha mente todo o esboço do manual que era para fazer para a escola, que eu não queria fazer. Eu fiquei tão desesperado, porque as informações começaram a vir na minha mente, e eu não tinha um lugar para escrever. Não dava tempo de ir do carro. Então eu peguei um guardanapo do restaurante lá, a caneta, e comecei a escrever o esboço do negócio. E comecei a escrever todo o esboço do negócio. E aí, então, eu voltei para a escola e falei que eu vou fazer. Aí o professor me levou num lugar e ele falou para mim assim, nunca te mostraram um trabalho desse pronto? Eu não acredito. Nunca mostraram para você? Como é que você faz um trabalho se você nunca viu um outro feito, um outro projeto feito? Então vamos lá no lugar lá, para pegar um, para você ver como é que é. Quando nós chegamos no lugar, estava chegando um aluno para entregar um. Ele falou, tá aqui um para você ver. Quando ele abriu, ele falou assim, olha,
é igual o seu, só trocar o tema. Ou seja, porque tem projetos variados, né? O projeto desse cidadão aqui é semelhante ao seu. É esse aqui. Ele olhou, não tinha direito autoral, ele pediu autorização, tirou o nome e falou, olha, eu vou dar na sua mão, você sai aí fora, porque aqui a escola não vai poder, e tira uma cópia desse negócio aqui. E você tem que devolver até 2 horas da tarde. Agora, irmãos, escuta o que aconteceu. A grandeza do Senhor. Eu digo para você. Eu saí da escola, do campus, cheguei na calçada, porque eu sou um tupiniquim do Brasil, que foi criado no Morro do Querosene, e eu disse para o Senhor o seguinte, Senhor, irmãos, exatamente assim, eu orei ao Senhor e disse, Senhor, eu preciso encontrar uma Xerox, e eu não tenho a menor noção onde tem uma aqui nessa cidade. Mas eu preciso de uma Xerox para tirar a cópia desse negócio aqui. E o Senhor vai me levar numa Xerox. Você está entendendo? Porque Xerox lá, pessoal, não queria aqui no Brasil, que toda papelaria tem, entendeu? É tudo diferente. E eu só falei para ele assim, eu preciso de uma Xerox. Agora, pessoal, eu não estou numa cidadezinha dos Estados Unidos que tem milhares, com 1.000 habitantes, que tem 3, 4 ruazinhas, e que a Xerox está com um neon daquele tamanho fácil de encontrar. Eu estou em Chicago, no centro de Chicago, que é perto, assim, não no centrão, né? Mas é downtown, e perto das favelaiadas que tem aqui, ou seja, se eu entrar por uma rua errada, eu não volto mais. E eu disse para o Senhor, eu quero uma Xerox. Sabe o que eu fiz? Eu olhei, escolhi uma rua. Você está pensando? Eu escolhi uma rua. E entrei naquela rua. E fui andando. E orando, Senhor, o Senhor tem que me levar uma Xerox. Eu tenho que copiar esse negócio aqui. E eu tenho prazo para entregar. Eu andei um tanto. Aleatoriamente, virei para a direita. Podia virar para a esquerda, mas eu virei para a direita. E continuei andando. E eu falei para o Senhor, Senhor, eu preciso de uma Xerox. De repente, irmãos, eu virei para a esquerda, numa rua qualquer lá, que até hoje eu não sei o nome da rua. Quando eu virei para a esquerda, eu dei de cara com um negócio escrito assim, ó, Xerox. O meu coração pulava, pessoal, você não tem noção. Porque acho que eu não consigo reproduzir para você um tupiniquim que mal fala a língua lá num outro país, no fim do mundo, que você não sabe nada, nem para perguntar não dava. Porque a primeira vez que eu fui fazer uma pergunta lá, eu descobri que não dá para perguntar. Já não gosto de perguntar aqui no Brasil, que é minha língua, quanto mais lá. Porque a primeira vez que eu fui, que eu cheguei em Chicago no aeroporto, eu quis telefonar para um amigo meu. E eu desci e eu queria a moeda de telefone. E eu andei o aeroporto inteirinho atrás de uma moeda de telefone. E não consegui. E fui embora para outra cidade sem telefonar para meu amigo. Porque eu falei para o camarada bem assim, telefone coin. E o cara disse, o quê? Aí eu falei assim, acho que é a minha pronúncia que eu não caprichei. Então aí eu dei aquela caprichada, né? Telefone coin. O cara falou assim. Aí ele falou, eu não entendi, ele disse, você quer troco? Eu falei, não, eu quero telefone coin. Aí eu falei, esse cara não entende nada. Irmãos, eu atravessei o aeroporto de Chicago, fui lá pro outro lado. O cara não veio e perguntar para um cara do lado dele, né? Então eu fui pro outro lado, para um outro cara, cheguei lá e falei, agora eu vou. Eu quero telefone coin. Bom, você sabe que eu não consegui, né? Aí cheguei na casa do missionário, frustrado, falei, pastor, eu queria ter ligado para meu amigo lá e tal. Como você não conseguiu ligar? Porque eu pedi telefone coin e o cara não entendeu o meu telefone coin nunca. Ele enfiou a mão no bolso, ele arrancou um monte de moeda, ele pegou uma de 25 centavos e falou assim, aqui, ó, isso aqui é moeda de telefone aqui nos Estados Unidos.
É moeda de 25 centavos. Aqui não tem moeda de telefone, porque eu estou pensando que nem aqui, né? Aquela moeda de telefone que tem dois reguinhos assim, que você enfia lá e você fala. Agora você está entendendo? Só para você entender, para voltar para a história da Xerox. Que entendeu? Eu queria uma Xerox, porque como é que eu vou achar uma Xerox aqui? E é diferente, porque eu cheguei, entrei, agora era uma Xerox. Eu entrei e falei para o camarada, eu quero fazer uma cópia disso aqui. Pronto, muito bem. Um monte de máquina. Aí ele me entrega um cartão e fala, é aquela máquina lá. Ou seja, eu tenho que ir lá e eu tenho que tirar a cópia, porque aí na máquina, destrava a máquina e eu que tiro a cópia. Agora você entende que eu cheguei numa das maiores cidades do mundo e falei para o senhor, senhor, eu não sei onde tem, eu quero uma Xerox. Eu preciso de um lugar para tirar cópia. E eu entrei numa rua, entrei em outra rua e eu estava na Xerox. Você está entendendo? Agora, isso para mim é muito importante. Porque eu tenho dezenas e centenas de experiências com o Senhor, desde que eu me entendo por gente, de pedir a graça do Senhor em coisas triviais como essa. Qual é a sua experiência com o Senhor para que você possa então louvar ao Senhor? Que quando você conversa com as pessoas, você louve ao Senhor, você engrandeça ao Senhor, você diga para Ele que Ele é grande, porque eu sei que você pode citar, olha, Deus é grande porque Ele abriu o Mar Vermelho. O pessoal, o Mar Vermelho Ele abriu de verdade, está lá atrás. O que tem a ver com você? Porque as pessoas que estão ao seu lado, Ele não acredita no Mar Vermelho, mas Ele vê você. Então a sua experiência com o Senhor, essa coisa pessoal com o Senhor, você precisa adquirir. E nós temos medo, essa é a verdade. Porque a gente acha que Deus só se manifesta da desgraça. E como você tem medo da desgraça, você prefere não ter experiência com o Senhor. Vamos ficar por aqui? Acumulando experiências no relacionamento com o Senhor. Essa é a ideia do Salmo. Então, por outro lado, o Salmo 114 é único no Saltério pela maneira com que ele aborda o assunto, a questão da saída do povo do Egito. Pense comigo. O que nos torna especiais? Você é especial. O que torna você especial? O que torna a Igreja Batista Maranata especial? O que tornava a nação de Israel especial? Nós já vimos que não é a fidelidade do povo. Se você pensar em termos da igreja, se você pensar na história da igreja, as barbaridades que aconteceram na história da igreja, irmãos, jamais evidenciaria que a igreja é especial. Você quer pensar nas grandes catedrais que há no mundo, a arquitetura, isso aqui não torna a igreja especial em absolutamente nada. Se nós pensarmos nas pessoas que estão aqui dentro, a partir de mim, nós não somos especiais em nada. Mas nós somos especiais. O povo de Israel era especial. O que faz a igreja algo especial? Então o Salmo 119 responde à pergunta. Em primeiro lugar, o povo de Deus é o santuário do próprio Deus. Então isso tornava a Israel especial, e isso nos torna especial. Ele diz, quando saiu Israel do Egito, e a casa de Jacó do meio de um povo de língua estranha, ou que falava de maneira estranha, literalmente, Judá se tornou o seu santuário, e Israel o seu domínio. Então aqui ele não está contando a história, simplesmente aquele fato frio de que o Senhor foi lá, e mesmo com aquelas manifestações maravilhosas do Senhor, com as pragas, e pressionar o faraó, e libertar o povo. Ele está dizendo, quando Israel saiu do Egito, aqui ele resumiu tudo, pragas, conversa com Moisés,
tudo foi resumido numa pequena frase: quando saiu Israel do Egito e a casa de Jacó do meio de um povo de língua estranha. Resumo. Aí ele disse: Judá, que é um sinônimo do povo de Israel, se tornou o seu santuário. Você entendeu? Deus soberanamente escolheu de todo o mundo aquela nação para habitar no meio dela e dominar aquela nação e fazer dela o seu domínio. Você lembra de Êxodo 25? Você não precisa ir lá, que eu acho que eu vou mais rápido que você. 25, versículo 6. Versículo 8, na verdade. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Ele convocou o povo para trazer as coisas, falou para Moisés, né? Tragam oferta de todo homem cujo coração mover, ouro, prata, bronze, estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelo de cabra, pele de carneiro, tinta de vermelho, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Deus escolheu soberanamente aquela nação para habitar no meio dela. Deus escolheu Israel para ser o seu povo. Agora veja comigo 1 Pedro 1, o que aconteceu com a igreja no Novo Testamento. 1 Pedro 1, 9, o apóstolo Pedro diz isso para nós. Desculpe, 1 Pedro 2, 9, vós porém... 1 Pedro 2,9, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Volta um pouquinho para 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16, 1 Coríntios 3,16, não sabeis que sois, o quê? Santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Agora aqui no 3,16, para você saber, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós, ele está falando da coletividade. O Espírito Santo habita entre nós, porque ele habita individualmente em cada um de nós. Ele habita no corpo, entendeu? Ele habita no corpo, porque cada um de nós que tem Cristo como Senhor da sua vida, é santuário do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 6, verso 19, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprado por preço, agora pois glorificar a Deus no vosso corpo? O que nos torna especiais o fato de que Deus habita em nós. Ele habita no nosso corpo, e ele habita essa coletividade aqui, toda a coletividade que se reúne em nome do Senhor, para cumprir as ordenanças do Senhor. Então isso nos torna especiais. Deus decidiu habitar dentro dos seus filhos. E isto, para o salmista, era um negócio que não cabia na cabeça dele. Você entendeu? Que a despeito de nós, a despeito de fidelidade, a despeito de justiça, a despeito de retidão, simplesmente ele decidiu:
Ele fez uma aliança com Abraão, ele fez uma aliança conosco. Não havia nada em você que chamasse a atenção nele, não havia nada em você que justificasse a aliança, mas ele fez uma aliança com você. E não há nada que possa quebrar essa aliança que ele fez. Então somos especiais. Nós não somos melhores que ninguém. Nós somos especiais. Porque Deus habita em nós. Mas tem implicações. Essa é a questão. Segundo, a reação da natureza. Agora voltando para Israel, né? Então o que o salmista está olhando aqui? Ele está olhando para aquela saída do Egito, e só que ele está vendo uma abordagem totalmente única, totalmente diferente. A abordagem é, quando Israel saiu do Egito, o povo de Jacó saiu do povo de uma língua estranha, Judá se tornou seu santuário e Israel o seu domínio. A natureza reagiu. Como é que ela reagiu? O mar viu isso e fugiu. Então ele está falando da abertura do mar de uma forma diferente. Porque quando Israel chegou ali, o mar fugiu. Porque o Senhor habitava no meio do povo de Israel. O Jordão tornou atrás. Agora ele está falando 40 anos depois, quando Josué já está no comando. Os montes saltaram como carneiros. Ele está falando quando Moisés foi buscar as tábuas lá, que houve tremor de terra, tremeu e a fumaça estava lá em cima, ele ficou 40 dias. E as colinas como cordeiros do rebanho. Agora ele está falando quando Josué possuiu a terra efetivamente, quando Israel tomou conta daquelas colinas, daqueles lugares em Israel que era a topografia não era uma topografia plana, havia colinas, havia montes, havia vales. Ele disse, eles ficaram como carneiros quando o povo de Israel chegou. Então ele lembra, a travessia do mar, Êxodo 14, 15, 19 e 21, eu vou ler para você rapidinho aqui, Êxodo 14, versículo 15. Êxodo 14, 15. Disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o para que os filhos de Israel passem no meio dele. Versículo 19. Então o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e passou para trás deles. Versículo 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar. E o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou em terra seca, e as águas foram divididas. E o povo atravessou, pé enxuto. Agora, no Salmo, ele diz o quê? O mar fugiu. O mar fugiu quando o povo chegou. Porque aquele povo não era um povo qualquer. Aquele povo era o povo que o Deus de toda a terra, o Criador do universo, habitava no meio deles. Estava no meio deles. Israel chegou. Agora, não é assim que nós temos vivido, não é, irmãos? Não é assim que nós temos vivido. E se você não tem vivido isto, por que você não tem vivido uma vida de relacionamento com o Senhor? Você tem sido objeto de uma aliança inquebrável. Ele não vai quebrar a aliança, mas você não tem desfrutado desta aliança. Ele não baseou a aliança na sua fidelidade porque você não é fiel. Nós não somos fiéis, mas Ele mantém a aliança conosco. Embora seja uma linguagem poética aqui, a história mostra que aconteceu exatamente isso. Eu vou ler rapidamente aqui Josué, no capítulo 3. Josué 3,14. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão,
levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da cega. Ou seja, o rio tinha subido alguns metros e tinha invadido o banhado ao redor dele. Então ele não era um riozinho, um riachinho, que podia atravessar uma pontezinha. Versículo 16, pararam-se as águas que vinham de cima. Irmãos, a precisão da escritura é algo impressionante, porque quando ele está falando do mar, ele diz que o mar se dividiu. Sabe o que é o mar se dividiu? Havia duas paredes, uma de um lado, outra do outro. E eles passaram no meio. Agora, quando foi no rio, o rio corre para um sentido só. Então ele não precisava fazer ele só fez de um lado. É como se fosse uma barragem. Ficou parada, a água que vinha de cima parou. A outra água foi embora. E o povo atravessou. E ele diz que as águas que vinham de cima pararam. E elas fizeram uma parede aqui. E o povo atravessou. A razão por que aconteceu o Jordão, porque o povo ainda não acreditava que Josué era o líder que ia depois de Moisés. E quando então ele abriu as águas do Jordão e o povo passou, eles disseram: agora nós sabemos que você é o próximo líder e vamos obedecer você todos os dias. O mar se abriu, o rio estancou, os montes estremeceram nos dois episódios, tanto no Monte Sinai como lá no monte de Jericó, na cidade de Jericó. Você pode imaginar quando aqueles muros caíram? Nós não estamos falando de um muro da sua casa, não estamos falando de um muro da cidade que passava 3 carros parelhados, de uma cidade inteira, e o muro ruiu de uma vez só. Imagina o estrondo, imagina o que aconteceu. Sabe o que era aquilo? O povo de Israel estava chegando, o povo que o Senhor habita, que é santuário do Senhor e domínio do Senhor. A igreja tem sobrevivido já por mais um pouco de 2000 anos. Homens e mulheres têm deixado o seu nome na história. Nós podemos ouvir em vários lugares de reações de governos e povos diante da presença da igreja. Sabe por quê? Porque o Senhor habita a igreja. Irmãos, eu não vou conseguir, eu já confessei para você no começo, eu sei que o tempo está acabando também, eu não vou conseguir. Mas olhe para isso aqui. Olhe para esse ajuntamento aqui. Sabe o que a Bíblia diz? Que o Senhor está aqui no meio. Agora, o Senhor não é um Senhor qualquer. É o Criador, dono dos céus e a terra. E a palavra que ele usa ali, Senhor, no comecinho ali, é Adonai. Aliás, no versículo 7 e 8, que nós vamos ver, Adonai. Ele não está falando de Jeová. É Adonai. É aquele que é dono de tudo e manda em tudo. Reforçado por Elohim que está embaixo. Deus de Jacó. Você sabe que Deus habita você. Pessoal, Deus habita. Ele mora dentro de nós. Por isso eu podia falar para ele: Senhor, eu preciso de uma Xerox. Eu preciso de um carro para ir para o aeroporto. Lembra que eu contei outro dia para você? Coisa básica, trivial. Eu posso falar para ele. Eu posso conversar com ele. E coisas grandes também. Eu fui uma aventura. Agora eu tenho 59 anos de idade, eu não faço mais aventuras. Eu saí daqui de São José e fui buscar uma caravan que eu comprei em Cuiabá.
E eu dirigi, num dia só, 1.926 quilômetros. Esse é meu recorde. Saí 5 horas da manhã, cheguei 00:30, lá. Num dia só, para buscar a caravan. E quando eu cheguei aqui, eu olhei a caravan, falei, acho que minha cara era tão evidente que o dono da caravan falou, se você quiser desistir, você pode desistir, eu pago o avião para você voltar. Eu falei, não, eu vim buscar a caravan e eu vou levar a caravan. E era só por Deus, irmãos. Era só por Deus. Eu tenho guardado nos meus arquivos, eu gastei R$1.004 para deixar aquilo em ordem. Isso porque eu comprei muito de peça no desmanche e eu que fiz a parte de mão de obra. Só de peça. Chacoalhava até o certificado, cara. Eu coloquei 4 pneus novos lá na cara, porque os pneus estavam... Eu ia falar pior que alguém aqui, mas não vou nem mencionar ninguém. Eu já saí dali e passei 4 pneus novos no carro. E saí. Quando eu chegava perto de Campo Grande, o carro deu uma pane. 7 horas da noite. Já tinham me dito, ali ninguém para, não adianta pedir carona, que ninguém para, porque é assalto direto desse lugar aí. Direto. E o carro pivou. O que eu vou fazer? Um breu, pessoal, um breu. Então eu desci e fui pedir carona para alguém me levar até o posto mais próximo, porque achei que era a gasolina que tinha acabado. E eu pedi carona, parou um caminhão. De cara, parou um caminhão, o cara entrou e falou, olha, eu parei de dó de você, porque aqui a gente não para. Mas não sei por que eu parei por dó de você. Você quer o quê? Eu falei, eu quero ir num posto de gasolina. Fui no posto de gasolina, comprei a gasolina e o camarada que estava lá falou, era um táxi, que falou, eu vou te levar de graça lá onde você está, porque ali é perigoso, você não vai conseguir ninguém que te leva para lá. Quando eu cheguei lá, a polícia rodoviária estava tomando conta do meu carro. Apareceu a polícia rodoviária, que eu tinha deixado ele meio de lado assim, os caras consertaram o carro meu e ficaram lá, me ajudaram até eu arrumar o carro. Arrumei o carro, que acabou que não era combustível. Sabe aquele negócio que você mexe no negócio lá e deu certo? E eu não sabia o que era, mas deu certo. Aí o meu plano era vir embora direto. Como eu fui. Só que agora não dava mais. Então eu resolvi dormir em Campo Grande. E dormi em Campo Grande. E quando eu acordei cedo de madrugada para vir embora, o pneu estava furado. E quando você sai de Campo Grande, cadê o pessoal de Ilha Solteira lá? Estou vendo aqui? A galera de Ilha, a esposa do Tiago lá de Ilha Solteira. Quando você sai de Campo Grande para ir para Ilha Solteira, que é São Paulo, são 300 quilômetros de nada. Não tem posto de gasolina, não tem borracharia, não tem nada. Tem uma placa. Você está entrando numa estrada que o próximo posto é 300 quilômetros. Observe o combustível, tudo, é uma placa dos dois lados. Em São Paulo e lá. Porque você entrou, não tem nada. Sabe o que ia acontecer quando eu estava vindo, se o carro não pifasse na estrada? Eu ia entrar e o pneu ia furar onde? Exatamente naquele lugar. Que não tinha nada. Então, o senhor pifou meu carro lá atrás, eu tenho que dormir em Campo Grande. Aí eu consertei o pneu, tinha um furo na roda. Quando fizeram um passe lá no torno, o cara furou a roda do carro. Furinho. Eu não sabia. Ninguém sabia. Mas o Deus que habita em mim sabia que tinha um furo naquela roda. E ele falou assim, eu tenho que proteger meu filho, porque senão ele vai se dar mal lá. Ele vai ficar aqui. Você louva o Senhor. O que você pode dizer que o Senhor tem feito para você? O salmista continua, então vou terminar. Versículos 4 em diante. Versículo 5 em diante. Que tens, ó mar, que assim foges? Então ele faz uma reflexão. Terceiro, por que esta reação estranha? Então você está acompanhando?
O primeiro ponto do nosso estudo hoje aqui é o povo de Deus ao santuário do próprio Deus. O segundo, a reação da natureza. A natureza reagiu, o mar fugiu, o rio fugiu, o monte pulou, foi a confusão. E então ele faz uma reflexão. Por que essa reação estranha da natureza? Então ele faz perguntas. Que tens, ó mar, que foges assim? Como se ele estivesse conversando com o mar. Por que você fugiu? E tu, Jordão, para tornares atrás? Montes, por que saltais como carneiros? E vós, colinas, como cordeiros do rebanho? Então o salmista questiona a natureza como se ela tivesse uma forte razão de se comportar assim. Agora, as perguntas são pertinentes porque há os céticos que não acreditam nessas coisas. E você está aqui hoje à noite, talvez algum de vocês não acredita nessas coisas. Então a pergunta é pertinente. E olha, ele repete exatamente a frase como ele colocou no versículo 3 e 4. Você está percebendo aqui? Exatamente como estão os versículos 3 e 4. Os versículos 5 e 6 é a pergunta para eles, na mesma ordem, com os mesmos nomes. Então, ao repetir cada frase, o salmista está enfatizando e destacando que é um comportamento não apropriado da natureza. O pastor João Pedro já pregou, alguns anos atrás, os nomes de Deus, né? Vários nomes de Deus. Eu tenho o meu predileto, o nome de Deus predileto, meu nome predileto dos nomes de Deus é El Shaddai. Quando eu preguei isso lá na Maranatinha, nos cultos de quarta-feira. E esse nome aparece a primeira vez em Gênesis 17:1. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou El Shaddai. Anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti. Está vendo aquela aliança que ele não cancela? Ele fez aqui. Farei uma aliança entre mim e ti. E te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão o rosto em terra e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de inúmeras nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão. Porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo. Então ele disse: Eu sou El Shaddai. Está traduzido todo poderoso, literalmente seria todo suficiente. Agora, esse nome é especial, eu gosto dele por quê? Todas as vezes que ele aparece, o Senhor vai agir contra a natureza. Então, El Shaddai é o Deus em que a natureza se curva diante dele, devido à sua grandeza e poder. Porque Abraão não podia ter filhos, Sara não podia ter filhos, e ele disse: você vai ser uma numerosa nação. Por quê? Porque eu sou El Shaddai. E assim, cada vez que esse nome aparece. Então aqui, o nome não aparece, mas ele está embutido. Porque o Senhor que habitava Israel era El Shaddai. Finalmente, versículo 7 e 8. A grande razão porque a natureza teve aquela reação. A presença do Senhor. A presença do Senhor. Essa é a parte que me torna incapaz de transmitir para você. Versículo 7 e 8. Estremece a terra na presença do Senhor. Na presença do Deus de Jacó, o qual converteu a rocha em lençol de água e o seixo em manancial. Então, quando ele fez aquelas perguntas, por que a natureza está reagindo assim? Não era por causa do povo de Israel. Era porque o Senhor que habita em Israel estava se aproximando. E quando o Senhor chegou perto do mar, o mar abriu. A questão do bordão era só um detalhe para Moisés e perante o povo. Mas o Senhor abriria o mar, porque ele disse que ele soprou com o vento oriental aquela noite e o mar se abriu.
Você está entendendo? Veja se eu consigo ajudar você. A presença de Deus, a presença do Senhor, é que provoca estas coisas. Então Ele habita em nós, Ele está dentro de nós, e aonde a gente vai, a presença do Senhor vai com a gente. E então, quando você está com Ele, porque Ele mora dentro de você, as coisas acontecem por causa dEle. Porque Ele é quem Ele é, e Ele dentro de você. Agora, por que você tem preferido viver como você tem vivido? E como é que você tem preferido viver? Você tem preferido viver como o mundo vive. Fazendo as mesmas coisas que o mundo faz. Dependendo das mesmas coisas que o mundo depende. Eu tenho procurado ajudar você. Nós temos passado dias difíceis na nossa nação. E eu tenho procurado ajudar você. Não viva debaixo disso. A presença de Deus está dentro de nós. Deus está dentro de nós. E não há nada nessa nação que possa acontecer que vá nos afligir. Ponto. Agora, se você for negligente, você vai sofrer pela negligência. Se você administrar mal, você vai sofrer pela má administração. Mas você não sofrerá porque há crise no país. Porque nós estamos debaixo do domínio do Senhor. Está escutando? Ele disse que o Deus de Jacó domina aquela nação. Ele domina a nossa igreja. Ele habita cada um de nós. Então é a presença dele. Aonde você vai, não esquece. Você não está só. Pastor, eu sei que eu não estou só. Mas você vive como se estivesse só. Porque você está sofrendo como se estivesse só. Fale com o Senhor. Leve suas questões para Ele. Quais questões há no seu coração? Quantas respostas que você não tem? Pergunte para Ele. Converse com Ele. Irmãos, Deus não precisa agir. A sua presença é suficiente. A sua presença é suficiente. Você lembra quando foram prender Jesus? Todos caíram diante dele. Ele estava ali. Vieram prendê-lo, mas não conseguiam prendê-lo, porque caiu todo mundo à sua frente. Você pode imaginar quando Cristo chegar e ele tocar no Monte das Oliveiras, o monte vai abrir. O monte vai se fender. A presença do Senhor vai estar aqui fisicamente, outra vez. Então o Salmo 114, ele é especial, porque ele mostra que o povo de Israel era especial, e a igreja é especial, porque Deus habita em nós, e a sua presença faz o que faz. No Velho Testamento, a natureza reagiu. Você está entendendo que Israel andando no deserto, era o Senhor andando no deserto com Israel. O tabernáculo estava com eles, a arca estava com eles. A presença do Senhor estava lá. Israel era um povo invencível. E enquanto o Senhor entendeu que seria assim, Israel foi invencível. Israel ia para a guerra sem baixa. O dia que morreram 36, você está escutando que tem o número lá, 36, numa batalha de campo aberto, não era com tiro de revólver não, pessoal, era campo aberto, mano a mano, morreram 36, e Josué ficou com o coração como água. Porque não morria ninguém, então morreu 36, foi uma tragédia. Porque a presença do Senhor ia e lutava pelo povo. Nós temos um Deus que luta por nós. A sua presença, guarde isso, a sua presença é suficiente e Ele habita em nós. Mas você precisa se relacionar com Ele. É isso que Ele está pedindo. Ele converteu a rocha em lençol de água.
e o seixo em manancial. Aqui é significativo só porque quando o Senhor disse para Moisés, fala com a rocha, Moisés estava irado, porque o povo estava perturbando já por 40 anos. E ele disse, eu não vou dar água para esse povo. E ele bateu na rocha. Porque batendo na rocha, segundo Moisés, não sairia água. Porque Deus mandou falar com a rocha. Agora, só Moisés não levava em consideração o fato de que Deus ia dar água para o povo. Não era bater ou falar com a rocha. Era a presença do Senhor que trazia água para o povo. E por isso a água jorrou e encheu aquele lugar. Você está pensando que era pouca água? Não era um galãozinho que o Mauro põe ali, não, pessoal. 2 milhões de pessoas para beber água. Nós estamos falando de uma represa do tamanho da que tem aqui no Jaguari, São José. A região tem quantos mil habitantes? Você está escutando? São coisas que você às vezes não faz esse tipo de conta. 2 milhões de pessoas para beber água. Não era um galãozinho de 20 litros que ia resolver o problema. Nem de 100. Nem de 1000. Por isso que ele disse, ele converteu a rocha num manancial de água. Aquilo brotou água, jorrou água e começou a encher aquele lugar. E começou a encher, inundou aquele lugar e tornou uma represa. E o povo podia vir e saciar. Porque era a presença do Senhor. Não há limite para o Senhor. Agora você precisa confiar no Senhor. Curva a sua cabeça. Nosso Deus bendito, te agradecemos. Mais uma vez. Porque o Senhor é tremendo. E nós continuamos não merecendo nada do Senhor. Mas o Senhor continua nos abençoando. Obrigado pela tua presença. Obrigado porque o Senhor habita em nós. Ajuda os teus filhos quando acordarem amanhã e saírem para o seu trabalho ou os seus afazeres. Que eles não se esqueçam. O Deus do universo habita em nós. Ele escolheu habitar em nós. O Senhor escolheu habitar em nós. Por isso o Senhor nos guia, o Senhor nos conduz. Nós louvamos o teu nome pelos grandes feitos do Senhor. Os que estão narrados da tua palavra e aqueles que fazem parte da história desta igreja e da vida de cada um dos teus filhos aqui. Louvamos o teu nome. Louvado seja o Senhor. E eu te bendigo no precioso nome de Jesus, o meu Senhor e Salvador. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o teu povo hoje e sempre. Amém.